Para quem ligou agora, a gente está conversando com a Adriana e com o Márcio da APADV, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais. Isso aí. Eu já ia falar de pais e mestres. Olha bem. Ô, Márcio, você estava falando sobre xadrez adaptado. Como é que funciona isso? Sim, o xadrez adaptado funciona com tabuleiro em peças, em casas em alto relevo, peças com pinos embaixo e de encaixe no tabuleiro. E a gente vai tateando, contando as casas e jogando sucessivamente. Você frequentou lá a escola para deficientes visuais há quanto Cássio tempo? Branco. Ou você ainda frequenta? Não, eu frequentei desde 2006, de outubro de 2006, e saí ano passado. Mas você pode ainda visitar, pode frequentar? Posso. Como é que funciona lá? E se quiser voltar a fazer aula, também Porque posso. pouca gente conhece o funcionamento daquela casa. É verdade. Né? É então, verdade. às vezes, porque até muita gente deficiente visual nem sabe que teria direito a se eu até matricular. encaminhei, desculpa. Eu encaminhei um aluno nosso da rede. Ele, o Márcio até conheceu, Sim. né? Eu encaminhei, ele perdeu muito rápido devido à toxoplasmose. E aí levei lá, foi muito bem assim recebido, muito atencioso, ele se sentiu acolhido, e eu achei interessante a fala dele no sentido assim, nossa, a escola é top, que no caso atendeu a necessidade dele que ele estava, né? E ele pôde encontrar outros jovens da idade dele que está no ensino médio, na rede estadual. Então, como foi bom para a autoestima desse rapaz Poder ter se contato ver com um como grupo. igual. É verdade. Isso. É. Foi muito fazendo bom. parte de um universo Foi. que tem de Verdade. tudo. Foi. Nós chegamos lá na escola, quando eu cheguei, fazendo aula de braille, né? Máquina de escrever também escrita braille, informática, fazíamos aula de arte, tínhamos aula de música. E lá na escola tem material para tudo isso. Tem Bom, material. né, gente? A gente está sempre Sim. falando das escolas que não tem material, que bom. Eu acho que essa falta a especificamente divulgação, Sim. né? A divulgação que é muito pequena. fraca, Muito né? fraca. Principalmente para um universo tão grande de deficiência visual na cidade. Eu acho, inclusive, que a gente tem que bolar uma campanha e o CEP pode estar colaborando com vocês também, dando infraestrutura, porque a gente precisa localizar essas pessoas. Sim, não, com certeza. Para saber em que pé estão, quais são as necessidades, em que associação pode ajudar mais. Né? Sim. Nós gostaríamos de deixar um pedido para algum empresário que tem algum imóvel que não esteja sendo utilizado, ou até mesmo a parte pública, né? Tantas casas aí paradas sem estarem utilizando, que a associação precisa de um imóvel para ter seu endereço próprio, né? Para as pessoas poderem procurar num lugar específico, né? Porque hoje nossos contatos é só através de telefones, né? Então a gente tem as nossas atividades com parcerias. Inclusive usando loja, né? espaço Tem dos tanta outros. loja fechada. Lá no Hipershop ABC tem Sim. tanta loja naquele segundo andar fechado, né? De repente, algum dos proprietários... Sim, porque, né, fazemos a questão da dança, da questão do braille, do soroban, que é envolvido a questão da matemática. Da matemática. Porque é necessário nós capacitarmos os nossos jovens, nossas crianças. Que na associação nós temos crianças, temos bem pequenos. Né? O Vitinho hoje está grandinho, mas pegamos o Vitinho bebê com 3 anos de idade na associação. Já nascido cego. Não, adquiriu. Não, Adquiriu também. Agora, ô Márcio, uma coisa assim, que a gente até é uma ignorância da minha parte, mas é muito difícil aprender? Porque eu fico imaginando, gente, que deve ser tão, tão olha, complicado. difícil aprender o braille para você ler fluentemente de 4 a 5 anos, mas com aulas todos os dias, no mais ou menos um período de 2 horas de aula por dia. Então, gente, dá para fazer isso sem espaço? Não dá. Precisa. Precisa, não de tem espaço. como, né? E hoje a aula que nós temos é uma vez por semana, 50 minutos. Quer dizer, Então vai levar um mais de 10 anos. É um processo que não permite uma inclusão, né? Não permite. E, Adriana, agora, as crianças que frequentam... Tem crianças de baixa visão ou completamente cegas frequentando a rede? As escolas da rede? Tem sim. E aí vem a Como é que funciona isso? importância que eu tenho uma aluna com baixa visão. E aí eu estava até conversando com ela, agora no período, fechando o período, conversando a necessidade que ela tem de usar a régua para ampliar. E ela não quer usar a régua, porque acha que vai ficar diferenciada em relação aos outros amigos. Aí vem a importância de um trabalho de base da questão psicológica. Agora, totalmente cego, ele consegue frequentar nossas escolas? O que acontece, né, Márcio? Nós temos alguns casos
que tem a questão da ledora, que fica com a criança. Mas nós não proporcionamos autonomia em Braille. Não temos esse perfil. Porque isso é uma coisa que tem que altamente ter necessária. O perfil necessário seria ter em Petrópolis, como temos lá no Benjamin Constant, o estudo do SES através de áudio. No Benjamin Constant tem todo o sistema dentro do SES, né, de aulas, até o ensino médio, através de áudio. Só que em áudio. As provas são feitas através de áudio e o professor te pergunta, você responde. Você ganha os pendrives com todas as matérias para você trazer para casa, ouvir, estudar e depois fazer suas provas. Uma das barreiras, né, que nós passamos até com a nossa antiga presidente, a Roberta, numa escola da rede particular, eles acharam melhor pagar a multa do que ela ter o material acessível. Nossa, Foi. Gente, tem coisa que assim, acharam melhor pagar a multa do que ela ter o material acessível. Agora, e hoje ela está na faculdade, hoje ela está na faculdade, fazendo faculdade de psicologia. Falta o reconhecimento de que essa parcela da população é população. Sim. Com certeza. Agora, porque acaba sendo excluído, né? Cadeirante é excluído, deficiente visual é excluído, quem tem dificuldade de aprendizagem é excluído. Você vê essa taxa de empregos, né, que as empresas estão doidas aí atrás de deficientes, né, para manter a meta, né, cumprir a meta. Poder ter os abatimentos de imposto, né? Você não vê deficiente visual trabalhando. Infelizmente, assim, como eu sou especialista na educação especial, né, nessa área, a dificuldade é essa. Quando solicita a questão da empregabilidade, a deficiência visual não vai ser possível. As pessoas não entendem que o deficiente visual é capaz de fazer uma série de tarefas. Né? A deficiência visual, ele tem um custo, né, de adaptação um pouco mais elevado para os empresários. Mas existe deficiente visual muito capacitado. Sim. Eles não sabem o que eles estão perdendo, a mão de obra que eles estão perdendo. Tem deficientes visuais muito capacitados. Fala, França. Agora, veio assim à minha mente agora uma sala de recursos que eu vi em Brasília. Em Brasília, na CONAR, em 2014, o governo federal ele montou uma sala de recursos com tudo que você possa imaginar de como deveria ser uma sala como nas deveria escolas. ser. Então, eu participei desse momento e uma das perguntas que eu fiz foi a seguinte: por que os municípios não têm? Porque não pediram. Porque nós temos tudo para facilitar realmente a vida. Aí eu falei, por que uma sala de recursos ela foi criada? Então, para ser inserida na escola pública. Nós só temos salas de recursos aqui, Adriana me corrija se eu estiver errada, para atender problemas de aprendizagem, né? Alguns problemas de DA, de deficiência. Na verdade, ela foi criada para atender a todos. Mas não atende. Porque eu fiquei incrível. Toda maquinária. Foi o grande não tem que ter formação, Adriana? Sim. Existe algum curso aqui em Petrópolis ou proporcionado pela educação? O que acontece? Posso dizer que uns 3, 4 anos atrás, elas foram capacitadas. Eu não sei se esse grupo continua com atividade dentro das salas de recursos, se elas retornaram para a sala de aula. Mas elas tiveram uma capacitação, sim. Elas tiveram para todo tipo de deficiência. O que acontece? Cada dia mais surge mais deficiência. Cada vez mais outras síndromes. E assim, você tem que estar se atualizando constantemente. E não com simplesmente umas apostilas. Vocês têm que estar indo para seminários, congressos, a São Paulo e que a gente chama de formação em serviço. Sim, né? Sim. Agora, o trabalho com deficiente visual, ele também acabou ficando restrito a uma escola. Uma escola. Restrito ao Paulo Freire. Que era escola, agora passou a ser núcleo de atendimento. O maior erro que fizeram foi criar esse núcleo de atendimento. Infelizmente. Então não é mais escola. Porque era específico só para deficiência visual. Acabou a Cássio Branco. Ela era específica só para deficiência visual. Então, o que acontece? Tinha um desenvolvimento mais amplo para a deficiência visual. Tinha um atendimento, um objetivo, né? Vou falar uma coisa para vocês que estão nos ouvindo. A aula de vida diária, que seria a coisa mais importante para o deficiente visual, que é você ter um espaço como fosse a sua casa, para você ensinar e adaptar o deficiente visual para o dia a dia.
como ele fazia as tarefas domésticas, lavar uma louça, passar uma roupa, preparar o deficiente para a vida. Nós não temos. A coisa mais simples nós não temos. Ali tem uma cozinha montada, onde era a Cássio Branco. Tem uma cozinha mas montada. não tem nada, não tem nada. Só tem um espaço. Gente, é o fim da picada, né? A gente tem uma casa, comprou-se uma casa, que aquela casa foi comprada, né, junto com a outra casa do lado, que é onde funciona o Paulo Freire, para um objetivo específico. E aí acaba o governo, o objetivo morre. Para você ver. Essas coisas não viram política pública, né? E é importante que é a única escola de referência da região serrana, que era, Cássio. A única escola de referência da região serrana, Petrópolis tinha essa escola. E houve um investimento para montagem, né, gente? E capacitação dos profissionais. Aí você pega todo esse trabalho e joga no lixo, é isso? Fica difícil, né? E Petrópolis, com um diferencial que ela estava na educação, esse diferencial, então, está acabando. Acabou. Porque se fechou, se não tem, e se tem mais de 40 mil, né? Se esses dados são de 2010. 2010. Do próprio IBGE. Difícil de entender até. A França vai lembrar, e a França estava comigo no dia, nós fomos fazer visita da merenda, porque nós somos do CAI também, e eu fiquei chocada com a cena que eu vi. Por quê? Como não está funcionando, Márcia, a cozinha lá no Cássio Branco, onde era o Cássio Branco, os deficientes visuais indo buscar comida lá na Paulo Freire e voltar com um prato na mão, no meio da rua, para fazer o lanche lá na salinha da Cássio Branco. Gente, eu olha, falei, gente, isso é o fim da picada. Nós não somos contra a inclusão de ninguém. Nós não somos contra deficiência nenhuma. A integração do deficiente visual com qualquer outra deficiência é essencial. A gente sabe que isso é importante. Mas é difícil você pegar um deficiente visual e colocar ele na mesma mesa com pessoas com problemas mentais, intelectuais. Cada um precisando de um tipo de atenção porque você não sabe, né? Justamente você não sabe como elas reagem, entendeu? Não é quero separar, não é isso. Mas, infelizmente, tem certos momentos que você não pode ter. E no início do treinamento deve dar uma certa insegurança, né? Com certeza. Você está aprendendo a se alimentar, isso é uma coisa a adquirir a independência, você deve ficar com medo de movimento brusco. Justamente. Mas você pega um adolescente daquele, todo estabelado, está lá brincando. Mas por que fizeram isso? Porque aí montou uma cozinha só para atender os dois lados. Ai, gente, olha, isso é podre. Porque você tem um prédio que está lá, disponível para isso, subutilizado, né? Um número baixíssimo de atendimentos. Não sei se a Adriana poderia sabe ser muito maior. De precisar mais ou menos com quantas pessoas, mas é baixo, porque a gente vê circulando ali muito pouca gente. Reduziu bastante. Reduziu bem. Reduziu. Né? E a gente não entendi qual foi o objetivo disso. E acho até que isso é um recado para a Secretaria de Educação. A gente solicita que a professora Mônica faça algum tipo de esclarecimento em relação a isso e cobrar do governo a retomada desse projeto. Gente, nós estamos falando de 40 mil pessoas, né, que estão sendo afastadas do convívio. Estão perdendo tempo, poderiam estar sendo instruídas. Eles acabam sendo refém da sua própria deficiência. E você sabe qual é o grande problema? A gente não consegue, dentro do governo, a saber aonde moram esses deficientes. Mesmo que a gente queira buscá-los, fica difícil. Porque a gente já tentou na Secretaria da Saúde descobrir aonde eles moram e a gente não consegue. Na minha opinião, e aí vai mais um serviço para a CETRAC, né? Porque a colônia de férias a gente já colocou que deveria ser obrigação deles, eles não estão fazendo. Acho que a localização desses deficientes deveria ser, inclusive, da CETRAC. Né? Porque tem que prestar algum tipo de assistência. Se não presta assistência às crianças em férias, não presta assistência aos deficientes visuais e deficientes em geral. Ainda não entendi qual é o trabalho da CETRAC, então. Vamos deixar um recado. A PADV ela é uma instituição de braços abertos para receber qualquer pessoa, independente de religião ou partido político. A PADV não tem vínculo político nem religioso com ninguém. É uma instituição livre, sem fins lucrativos e aberto para receber a todos. Nós acabamos sendo, né, um braço de serviços públicos prestado à sociedade
e acabamos sendo um Toda braço do vez que a governo, né? sociedade não Importante. resolve, as associações acabam Sim, Acabam cumprindo esse papel. cumprindo Né? esse papel. Gente, nós vamos para o nosso intervalo, os nossos comerciais, e já voltamos.